O anime começa em um local com alerta vermelho ligado, rodeado de pessoas caídas e desespero pra todo lado. No meio disso, um garoto chamado Yogiri anda tranquilamente pelo corredor, aparentemente sem se importar com o caos à sua volta, até que ele chega em frente a uma câmera e pergunta onde tá uma mulher chamada Saka. Logo à sua frente, a entrada pra um quarto se abre, e lá tá a mulher que Yogiri tá procurando, sendo ameaçada por outra, que tá apontando uma arma pra ela. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco, mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. O garoto se aproxima da situação como se não entendesse o que tá acontecendo, recebendo a mulher como se ela não tivesse uma pistola mirada na sua cabeça. A agressora manda o garoto se afastar, senão o pior poderia acontecer, mas nesse mesmo instante o garoto provoca um efeito misterioso que elimina instantaneamente a mulher armada. Ao ver a cena, a Saka questiona o que foi aquilo, mas antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, Yogiri abraça a moça e chama ela de volta pra casa. Depois disso, vemos que Yogiri estava apenas sonhando, enquanto sua amiga, Tomoshika Danura, tenta acordar o garoto às pressas. Yogiri ainda tá sonolento no ônibus da escola, mas a garota não consegue acreditar que ele consegue dormir na situação em que se encontra, com um dragão gigantesco massacrando seus colegas de classe. Sem termos certeza se ele ainda acha que tá sonhando, o protagonista joga um microfone na cauda da criatura, que estava atravessando um estudante, até que o monstro se assusta com a audácia e volta com tudo em direção ao ônibus, ameaçando cuspir fogo contra os dois humanos. Porém, antes que qualquer mal chegasse neles, Yogiri abre um portal imaginário em sua mente e seus olhos ardem numa chama contida. E assim que ele abre a boca, o enorme dragão morre num piscar de olhos. Danora tá salva, mas não consegue entender como aquele monstro simplesmente caiu sem explicação razoável. E ainda por cima, Yogiri continua alheio à gravidade da situação, em seguida ligando seu Nintendo pra jogar. Incrédula, a garota começa a espernear pelo fato do homem não ser capaz de conversar sobre aquilo, tudo igual gente. Mas como Yogiri tá muito ocupado macetando um dragão vermelho, a jovem desiste de se exaltar e tenta convencer o colega de meter o pé do ônibus. Como viu que a garota se acalmou, Yogiri guarda o game e pergunta o que diabos está acontecendo. Assim, Danura explica que toda a classe estava nesse ônibus, indo para a excursão, porém depois de atravessar um túnel, do outro lado estava uma paisagem ensolarada, e sem motivo aparente, uma garota desconhecida sobe no carro e se apresenta a todos como Shion, a sábia. Um dos responsáveis pela excursão pergunta o que essa garota tá fazendo ali, mas ela ignora o questionamento e explode o senhor, ao passo que continua a conversa, ressaltando que os estudantes devem prestar atenção apenas nela, e em mais nada. Ela explica que não tem intenção de machucar ninguém, mas se alguém falar qualquer coisa vai se arrepender, afinal o poder de ataque da pequena sábia é de 530 mil, e quem bater de frente com isso com certeza achou a própria vida no lixo. Aparentemente isso foi uma piada da parte dela, mas como ninguém riu, ela decidiu massacrar o motorista do ônibus só porque a ignorância da plateia irritou ela. Depois ela conta aos presentes que eles estão em um Isekai, também conhecido como uma espécie de mundo paralelo, e que ela convocou todos ali como sábios em potencial. Esse mundo é governado por essa classe, portanto às vezes é importante repor alguns números que foram perdidos. Então Shion invoca uma magia semelhante a um arco-íris e envolve os estudantes com uma instalação chamada Canção de Batalha, onde cada um dos usuários pode ver suas próprias estatísticas e a classe a qual pertence, de acordo com o talento da pessoa. Porém, como Danora não ganhou essa instalação, ela pergunta para sua amiga Mikoshi o que ela tá vendo, e ela foi colocada na classe Necromante. Segundo Shion, os aspirantes terão um mês para se tornarem sábios, caso contrário, só Deus sabe o que vai acontecer para os fracassados. Vendo que pode acabar sobrando pra ela, Danora levanta a mão e comenta que ficou de fora da seleção, mas a sábia deixa bem claro que a garota não tem o dom necessário para participar do processo. Apesar disso, talvez por puro sadismo, Shion avisa que Danora também precisa se tornar uma sábia, caso contrário ela vai virar um simples gado na fazenda da vida. E por último, a sábia estipula uma hora de limite para realizar a primeira missão, então desce do ônibus e vai embora. Confusa, Danora senta do lado da Mikoshi para ver o que tá pegando, e a amiga conta que o primeiro objetivo é se livrar de um dragão nível 1000 que tá vindo atacar. Porém, ironicamente, o próprio regulamento diz que ninguém ali é capaz de enfrentar um inimigo desse no nível em que estão. Em seguida, um rapaz chamado Suguru Yazaki lidera o grupo, e demonstrando senso de liderança, convoca seus colegas para mostrarem suas habilidades e montar uma estratégia para a tarefa. Enquanto isso, Yogiri tá no sétimo sono e fica de fora da formação em equipe. Já Danora nota que além dela, outros dois colegas ficaram sem a canção de batalha, a Yaka Shinozaki e o Ichiro Kiryu. Por esse motivo, eles foram obrigados
obrigados a ficar dentro do ônibus, enquanto todos os envolvidos com a instalação saíram sob a liderança do Yazaki, que ao lidar com a revolta dos excluídos, mostra que os que receberam o dom têm sua habilidade física aprimorada, mesmo que no primeiro nível, e com essa força ele arrebenta 2 bancos do carro e barra a passagem para fora, porque segundo ele, os excluídos não têm nenhuma habilidade especial, portanto, privilegiados deveriam proteger os mais fracos, mas o líder do grupo é incisivo na resposta, revelando que isso se trata de uma estratégia, então convoca Suha Kuriyama, a coordenadora de beleza, a jogar um encanto em todos os excluídos, fazendo eles se tornarem atraentes pro dragão, e consequentemente uma isca a ser comida enquanto o resto do grupo ganha tempo para chegar na cidade. Em pânico, Danora acha aquilo um absurdo e pergunta se o líder decidiu isso sozinho, já que ninguém em sã consciência aceitaria isso. Mikoshi com certeza voltou contra. Entretanto, Yazaki responde de forma bem seca que a amiga da Danora concordou com o plano, e após isso ele tranca os renegados no ônibus e segue na sua estratégia. Pouco tempo depois, o dragão já tinha sobrevoado o carro e trucidado Shinozuki Kiryu, então só restaram os 2 últimos rejeitados, após Yugiri acordar do seu sono de beleza e eliminar o monstro alado com a força do pensamento. E falando no rapaz, mesmo após escutar toda essa história sobre sábios em um mundo paralelo com criaturas que cospem fogo, tudo que preocupava ele era como ele iria carregar seu Nintendo naquele Sekai. Porém, após a reclamação de Danora com essa displicência, ele levanta e analisa que se eles acreditarem em Yazaki, então só tinha um dragão a ser abatido, e como aquele já virou pó, talvez seja seguro ir lá fora. Apesar dessa observação, Danora ainda parecia preocupada com o motivo deles estarem nesse lugar, e Yugiri sugere a versão de que eles bateram o busão e estão todos mortos. A garota não gosta dessa ideia, mas o rapaz está convicto quando diz que ela não precisa acreditar nele, se não quiser. Assim, os dois saem do carro e se deparam com 3 escolhas de caminho: montanha, cidade ou floresta. Yugiri descarta a floresta de primeira, mas antes de evoluir seu raciocínio, Danora vê se aproximando pelos ares 3 estudantes. Yugiri recomenda que eles derrubem os passarinhos por precaução, mas Danora responde que não está escrito em nenhum lugar que você precisa eliminar 3 colegas de classe, só porque eles estão voando pra cima de você. E por falar neles, o curandeiro do grupo, Hanakawa, lamenta que a garota ainda esteja viva, porque isso fez o plano deles de transformar o cadáver dela em zumbi por água abaixo. Já Higashida, da classe herói, tinha avisado que não era certeza da garota estar morta, enquanto Fukuhara, o necromante, sempre achou essa ideia de controlar a pobre coitada como uma morta-viva meio estranha. E como era de se esperar, Danora percebeu que aqueles ali não vieram na amizade, mas antes de qualquer ação da parte dela, Higashida lança uma bola de fogo que devasta uma montanha a 1000 metros de distância, e considera esse o aviso para a garota não resistir. E ao serem perguntados por ela o motivo de estarem querendo raptar a vítima, os 3 aspirantes dão a entender que querem usar Danora para alguns joguinhos mal intencionados. Sendo assim, Yugiri sabia que precisava colocar eles em posição de negociar, então usou a arma do diálogo no líder rival, Higashida. Ele aponta o dedo indicador pro herói e pronuncia a palavra morra. Acompanhando a cena, os 2 companheiros caem na risada, por conta da atitude hilária do rapaz. Porém, a graça termina quando Higashida cai morto na mesma hora. Espantados, os 2 parceiros que sobraram perguntam o que Yugiri fez, e sem pestanejar, ele responde friamente que mandou Higashida morrer, e ele morreu. Pelo que eles viram, isso não era muito difícil de entender, mas parece que Fukuhara não quis levar a sério quando Yugiri mandou ninguém se mexer, e quando o necromante foi ver se seu amigo ainda estava vivo, acabou tendo o mesmo destino dele. Por último, o assassino repete a mesma ordem pro garoto que sobrou, Hanakawa, e o curandeiro resolve brincar de estátua no mesmo instante. Assim, finalmente, o apelão tem a chance de explicar sua habilidade. Primeiro, ele manda o gordinho dar uma olhada se os 2 estão realmente mortos, então Hanakawa tenta curar seus amigos, porém em vão, porque eles realmente foram dessa pra melhor. Em segundo, o protagonista até reclama que é um saco ter que explicar isso, mas de maneira resumida, revela que a habilidade dele se chama morte instantânea para qualquer alvo. Se ele simplesmente pensar em eliminar alguém, essa pessoa morre imediatamente. Hanakawa responde que esse tipo de coisa não existe, e Yugiri pergunta se ele quer servir como a última evidência. O curandeiro arrega, mas ainda assim tenta aproveitar uma deixa para atacar o inimigo, só que Yugiri também tem a capacidade de identificar qualquer intenção de eliminar ele, portanto esse migué não podia ter dado certo. Inclusive, ele é capaz de eliminar o alvo só por pensar em eliminar Yugiri, ou seja, parece que nada pode dar certo contra esse cara. Ele é a própria definição de overpower. Nesse caso, só resta sentar e chorar, e é exatamente isso que Hanakawa faz. E pra tirar aquela onda, Yugiri pergunta por que esses 3 estavam se achando tanto por conta desses talentos básicos, e Hanakawa responde que não é a primeira vez que eles entram nesse mundo. Há pouco tempo atrás, o mago do reino de Iman convocou eles para derrotar o Senhor Demônio, e após eles ficarem 1 ano por lá e completarem a missão, voltaram pro mundo real. Yugiri se vira pra Danora e os 2 comentam que nem se deram conta que aqueles 3 faltaram à escola por todo esse tempo, mas Hanakawa estava disposto a manter sua pose heróica, então esclarece que o tempo por lá passa diferente, e assim que eles voltaram pra terra só tinham
tinham se passado algumas horas. Logo Yugiri descobre que existe uma chance de voltar e ergue a mão contra a vítima, que implora por sua vida ao ponto de pedir para Danora convencer o Sr. Takatou a desistir dessa ideia. Entretanto, como foi o próprio que salvou a vida dela, ela não acha que tem que dar pitaco nesse problema. Assim, como última cartada, o jurado de morte saca um artefato raro que promete escravizar o usuário, submetendo ele a todas as vontades da primeira pessoa que encontrar. Logo ele coloca a coleira e começa a se humilhar para sua nova mestra, Danora, mas a garota achou a aproximação do rapaz meio nojenta e manda ele se afastar, apertando a coleira. Ela tenta passar a posse do curandeiro pro Yugiri, mas ele chora só de pensar na possibilidade de não ser escravizado pela senhora Tomochika. Apesar disso, a troca já estava feita, e Yugiri promete não eliminar o coitado, depois dessa humilhação patética, mas manda o rapaz entrar na floresta repleta de bestas malignas, só pra ele ver um negócio rapidinho. Então antes dele partir, o mestre manda o servo deixar tudo que tem de valor pra trás, e diante de uma quantidade obscena de ouro de aventuras, Hanaka obedece a ordem do seu senhor e cai pro mato. Quando perguntado se o curandeiro não poderia ser útil, Yugiri responde que o sujeito poderia trair eles a qualquer momento. Escutando isso, Danora pergunta se ela também não poderia fazer o mesmo, porém o protagonista parece ciente disso e prefere arcar com o risco. Surpresa, sua companheira quer saber o motivo disso, já que eles nunca foram de se falar muito. No entanto, o jovem parece não ter um bom motivo para isso, porém depois de alguns segundos reflexivos, ele se lembra de quando Danora apertou ele, no momento em que o dragão ia atacar eles. Naquela ocasião, o abraço da garota fez com que ele sentisse a maciez volumosa das suas bexigas d'água, e como resposta, Danora amaldiçoa seu salvador, e nesse intermédio, em um enigmático castelo flutuante, Yoichi, o assistente da sábia Shion, reporta o relatório da primeira missão dos 9 sábios em potencial. A missão foi concluída com sucesso, porém houveram 4 fatalidades. Shion logo pensa que os 4 renegados foram os mortos, porém o assistente revela que na verdade, apenas 2 excluídos foram eliminados. Além desses, mais 2 de rank S. Como os mais experientes morreram repentinamente, talvez isso seja obra de uma magia de morte instantânea. Contudo, apesar da gravidade do assunto, Shion não dá muita atenção ao problema e deixa na mão do Yoichi para agir como achar necessário. Então, após uma longa caminhada, os protagonistas chegam na cidade, e apesar da animação de Danora, Takatou só tá na vontade de tirar aquela soneca. De toda forma, os guardas estão fechando o portão, mas a garota tem pressa e tenta convencer eles a deixarem os dois entrarem. Porém, ao invés de colocar os dois pra dentro, os guardas deixaram a dupla sob vigia do Masahiko, um representante da cidade. Ele pergunta como essa segunda leva de aspirantes apareceu sozinha, depois do grupo inteiro já ter chegado, e Takatou explica que eles foram separados do grupo maior. Masahiko parece incomodado com a história, e esclarece que geralmente eles cobrariam pedágio dos garotos, mas foram instruídos a não mexer com os candidatos a sábio. O protagonista ignora a birra e comenta que eles ouviram falar de uma capital, e pergunta como eles podem chegar lá. Daí, Masahiro encontra a deixa perfeita e retruca que foram obrigados a não se meter no caminho dos candidatos, mas ninguém disse nada sobre ter que ajudar eles. Então Takatou agradece ironicamente pela ajuda e vai embora, mas o representante vai além, dizendo que não se importaria se a garota passasse a noite na mansão dele. Danora fica constrangida, puxa Takatou e corre pra longe. Algum tempo depois, Danora diz que temeu que Takatou precisasse matar aquele homem. Por outro lado, o rapaz se sente ofendido e pergunta se ela acha que ele é alguma espécie de louco, e a garota responde que a parte dele que ainda não percebeu isso é a que mais encanta ela. Depois disso, eles começam a conhecer de fato a cidade, e Danora fica entusiasmada com o fato do lugar parecer vindo de um filme de fantasia, com pessoas parecendo animais, e uma delas, Mirei Yu, recebe os dois forasteiros e pergunta se tá tudo miau com eles. E como parece que é a primeira vez dos dois ali, ela também questiona se eles estão com problemas ou outro tipo de miau. Sem responder as perguntas, Takatou pergunta o que ela quer, então a gata fala a real e diz que vai ficar próxima dos candidatos a sábio, porque eles têm um futuro promissor e são fáceis de seduzir. Danora comenta que essa gata é realmente bem direta, porém Mirei Ryu deixa claro que jamais daria em cima de um cara que tem namorada, e complementa que a chave pro sucesso é desenvolver uma amizade muito miau com os candidatos. Takatou pergunta o que ela acha de levar a mulher gato, e como a garota assume que queria dar uma olhada na cidade antes de escurecer, eles acharam melhor ir junto da Mirei Yu. Porém, esse passeio acabou mal, já que a gata convenceu Danora a comprar uma penca de coisas caras que ela jamais usaria, só pra no final acabar encurralada por uma gangue de antropomorfos na calada da noite. O líder da gangue, o único humano, ironiza o fato de Takatou estar tão tranquilo numa situação dessas, e quando é perguntado pelo rapaz se eles querem dinheiro, o chefe diz que é um dos objetivos, mas o prato principal são candidatos a sábios sem talento, porque os portadores do dom vivem fazendo confusão pela cidade, mas eles simplesmente não podem fazer nada contra isso. Portanto, pessoas sem dom como os dois ali são um bom consolo e também valem uma boa grana. No final do discurso, Takatou confirma que compreendeu os objetivos da gangue, mas por isso vai ter que eliminar todos, e pergunta se eles estão tranquilos
tranquilos quanto a isso. Preocupada, Danora tenta avisar Miiryu que o moleque ali não é flor que se cheire e vai passar o rodo em geral, mas é óbvio que a gata acha que é um blefe estúpido, respondendo que 2 fracotes sem o dom não podem fazer nada numa situação dessa. Em seguida, Takato dá o primeiro comando e toda a fileira atrás de inimigos caem sem vida. Depois ele comanda que o homem leopardo morra pela metade, mas pelo jeito que o bicho caiu, Takato nota que até pela metade já é muito, então ele decide dosar mais o poder e anula o tornozelo direito do galo, além do braço esquerdo de um dos cachorros. Obviamente, o resto dos capangas já estavam morrendo de medo, e até Danora dá a ideia que o Takato tava pegando pesado, mas ele responde com indiferença. Quando ele quis pegar leve, ninguém deu bola, por isso ele ataca os 2 olhos de outro cachorro, e quando o lagarto tenta atacar, vai de base também na mesma hora. Ao presenciar também a loucura, Miiryu pergunta pra Takato que tipo de miau ele é, exatamente, mas o garoto responde que nem ele sabe. Logo ele analisa se suas habilidades dosadas foram úteis, mas conclui que não é eficiente destruir partes específicas do corpo de alguém, além de que ele não gosta desse sentimento de que tá torturando alguém de propósito. Miiryu arrega e implora por sua vida, porque tem vários irmãozinhos pra alimentar em casa, e Takato argumenta que isso não justifica sequestrar e vender as pessoas por aí, então ele levanta o dedo indicador direito e comanda o fim dos 2, mas ao invés disso, nada aconteceu. Diante da maré de sorte, os 2 pilantras nadam pra liberdade, enquanto Takato observa a fuga sem esboçar reação. Logo Danora tenta entender, e pergunta se o amigo deixou eles irem embora, mas ele diz que não foi a intenção. Enquanto isso, os 2 malfeitores estão a toda, correndo pro mais longe possível, e Miiryu continua a se perguntar quem diabos é aquele moleque, mas antes de qualquer conclusão, a vida dela é arrancada junto com a do chefe. Ela cai do telhado onde estava escondida, e seu último arrependimento foi ter se envolvido com aqueles criminosos. Enfim, a dupla dos protagonistas tenta vazar dali logo antes que dê algum problema, porém lá estava a guarda da cidade, comandada por Jorge e Edelgard, querendo fazer algumas perguntas para os 2 meliantes, mas Takato adianta o interrogatório, contando que eles estavam de passagem por ali e esse povo já estava no chão. Porém, Edelgard pegou o garoto no pulo, já que viu os bandidos caírem no momento em que iam atacar Takato. Isso deixa Danora enfurecida por estar sendo taxada de suspeita, enquanto a guarda da cidade, que supostamente estava vendo tudo, não fez absolutamente nada para impedir. Porém, Edelgard conta que estava tentando rastrear os compradores de humanos desse bando. Por fim, ela completa que é melhor aqueles candidatos não levantarem o dedo contra a guarda, porque eles possuem a proteção dos sábios, portanto, o dom não afeta eles. Contudo, a habilidade de avaliação do Jorge identificou que nenhum daqueles 2 possui o dom, ou seja, é difícil apontar que eles realmente seriam capazes de abater uma gangue inteira. Com isso, Edelgard desiste e vai embora, mas antes, Jorge se desculpa pela ignorância da capitã, e Takato pede pro guarda arranjar um lugar para eles passarem a noite. Apesar disso, Edelgard acaba encontrando um dos capangas vivo, o cachorro que acabou cedo. Ainda assim, os 2 protagonistas finalmente têm um momento de paz, hospedados num hotel que parece um castelo, segundo Danora, apesar dela nunca ter visto um na vida. Quanto aos quartos, Takato pergunta se rola de dividir um pros 2, mas como a garota acha isso um pouco demais, ele pede que ao menos ela arranje um cômodo ao lado do dele. Ela entra em seu enorme aposento e assim que pula na cama, questiona que ideia foi essa do Takato de dividir o quarto. Pensando bem, ela repara que eles estiveram juntos cada segundo naquele mundo, e se pergunta se ele talvez goste dela, apesar de que ele só deixou claro que gosta de uma coisa em específico na garota. Mas a reflexão termina quando um espírito invade o quarto. Apesar do susto inicial, Danora parecia mais assustada com o fato de ter encontrado esse espírito nesse mundo, já que ela pergunta o que a irmã mais velha tá fazendo ali. Então o espírito fica ofendido por ter sido comparada a essa figura, e logo se apresenta como Mokomoko Danora, esposa do filho do fundador da escola Danora, conhecida como a restauradora do colégio e protetora da família Danora, ancestral de Tomoshika Danora e espírito guardião. Após essa chuva de descrição, Tomoshika pede pro espírito ir com calma, senão ela não consegue guardar tanta informação junta na cabeça. Depois, Mokomoko alerta que Tomoshika corre grande perigo, portanto precisou aparecer ali para ajudar, mas como já comeu o pão que o diabo amassou até chegar ali, a jovem indaga por que o espírito guardião não apareceu antes, quando ela estava no olho do furacão. Mokomoko explica que tinha medo daquele rapaz Takato, porque se ela aparecesse do nada na frente dele, corria o risco de ser apagada da face da terra, já que a habilidade dele funciona até com seres paranormais. Por esse motivo, Tomoshika Danora deve avisar ao garoto amanhã da existência da irmã fantasma, porque só assim o espírito vai poder ficar seguro. Além disso, ela conta que pode proteger Tomoshika de tudo, menos de ataques físicos. Inclusive, foi ela quem impediu a instalação da canção de batalha na garota. Como Yugiri ficou revoltada por ter ficado sem, Mokomoko explica que aquela instalação tem certas vantagens. É verdade, mas assim que instaurada na mente, os sábios passam a ter controle sobre você. E por fim, ela confessa que adoraria levar embora a sucessora da escola Danora de arquearia, uma arte marcial mista praticada desde a dinastia Heian. Mas como Tomoshika
Tomoshika tá presa nesse mundo dependendo do Takato, o espírito resolve ensinar a verdadeira arte dos Danora e coloca o nome dessa missão de Operação Meu Espírito Guardião é o mais forte. Ninguém nesse outro mundo tem chance contra ele. Na manhã seguinte, Danora estava exausta e quando ela se encontra novamente com Takato, uma recepcionista chamada Celestina informa que desde ontem estava tentando encontrar a localização dos colegas de classe dos dois, além de preparar a tradução de linguagem, itens de ocultação de status e diz que até arranjou um carregador pro Nintendo do Takato. Por fim, ela dá pros meninos 2 passagens pra capital, partindo amanhã ao meio-dia. Ainda por cima, ela aceita o pedido do rapaz de guardar todo o tesouro dele, e como até isso ela fez, Danora fica maluca com a eficiência dessa trabalhadora. Na manhã seguinte, o grupo parte pra nova cidade, e Tomoshika tá se perguntando o motivo dela tá girando a manivela de um carregador de game portátil dentro do estômago fantasmagórico de um espírito guardião da dinastia Heian. Nesse meio tempo, Mokomoko deixa claro que não ocupa espaço físico, então a jovenzinha pode ficar sossegada, porque então Tomoshika pede pro espírito sentar do lado do Takato, mas a velha aparição ainda morre de medo do rapaz, por isso ele acalma o fantasma e revela que consegue ver ela desde que a Tomoshika avisou da sua existência, e de qualquer forma, a própria Tomoshika também pode sentar do lado dele, se tiver incomodada. Feito isso, Yogiri Takato informa que a Celestina, a recepcionista, acha que os colegas de classe dele estão perto da floresta primitiva, e Danora não entende como essa mulher sabe de tanta coisa, e nesse instante Takato deita a garota no banco e o teto do vagão vai pelos ares. E quanto à guarda da cidade anterior, eles estão tentando arrancar informações do capanga que sobreviveu ao assalto. Uma vampira chamada Lain assume a liderança do processo. Ela é da classe sangue original, o rank mais elevado de morto-vivo, e analisando os olhos do ferido, ela se impressiona como a cegueira do cachorro não mostra nenhum hematoma ou ferida. Em seguida, ela arranca o olho do criminoso e cura ele com outro. Ainda assim, ele continua sem conseguir enxergar. Por isso, Lain morde o cachorro, que ao se vincular à linhagem de sangue da vampira, sua força física cresceu monstruosamente. Apesar disso, a visão ainda não voltou, o que Lain acha intrigante. Nesse instante, um cavaleiro invade a câmara e, como ele não podia ser visto, Jorge analisa que aquele ser pertence à classe Bravo. De volta ao trem, a locutora avisa que um sábio tá lidando com um agressor, e isso faz Takato perceber que ninguém tá atrás deles. Assim, eles saem pra ver o que tá acontecendo, e um robô invasor tá lutando contra um protetor local. Danora pergunta se o Takato não deveria apagar os dois, já que eles estão no caminho. O jovem rebate com outro questionamento, se ele deve apagar os dois ali porque estão no caminho, então ele tem que apagar todo mundo que aparece na frente dele, afinal ele tem que colocar algumas regras para essa habilidade. Apesar do discurso, logo em seguida os dois combatentes se aproximam dos civis e o sábio congela uma cambada de cidadão. Enquanto isso, o outro espadachim se revela como Ein e ataca Lain, mas a vampira cura cada dano que sofre instantaneamente, então ela questiona o motivo do Bravo estar atacando o sábio, já que deveria estar enfrentando o Lorde Demônio. Porém, Ein está decidido a varrer todos os sábios da Terra com sua espada sagrada Cartena, e com ela, ele causa uma explosão na torre onde todos estavam e cita o nome de Ariel enquanto celebra a vitória. Voltando ao trem, Takato pergunta o motivo do sábio ter atacado eles, e Santaro fica irritado com a insolência, já que sábios devem ser louvados de joelhos, ao invés de questionados dessa forma, e ainda por cima chama Takato de monstruosidade. Como resposta, ele encontra um motivo para apagar o sábio. Nesse meio tempo, o agressor robô se aproxima e diz que não tem intenção de lutar. Na frente de Ein, a vampira pergunta se Ariel é a amante dele. O Bravo não entende como ela sobreviveu àquilo, e ela responde que não sobreviveu, mas que nem a morte é capaz de segurar ela, infelizmente. Assim, mesmo após Ein entregar sua vida, ela decide poupar a vida dele, mas joga Ein torre abaixo e manda seus subordinados rastrearem Yogiri Takato. O jovem tá conversando com um robô, que conhece a habilidade dele, portanto tá disposto a entregar qualquer coisa que ele possa dar, em troca de não ter conflito. Takato pergunta se o robô conhece algum jeito de voltar pro mundo deles, mas o agressor só conhece o caminho de volta pro seu próprio mundo, e não pode levar Takato junto, porque além de não estar fisicamente presente nesse espaço, também não poderia levar alguém tão perigoso pro seu mundo. Com isso, Takato fica satisfeito pela ajuda, mas Mokomoko queria pedir mais um favorzinho pro forasteiro antes dele ir embora. Horas mais tarde, Jorge e Edelgard encontram o corpo do Santoro e informam sua líder. Com as imagens do incidente, Lain suspeita que Yogiri Takato tem a habilidade de morte instantânea, porém Sion lembra que Santaro tinha resistência a essa técnica, portanto manda a subordinada investigar se Takato tem alguma relação com a escuridão, então ela manda um dos seus comandados, Masayuki, liderar o exército imortal à Terra Nabusa, mesmo que isso cause a destruição dessa cidade. Enquanto isso, os protagonistas decidem partir dali sozinhos, já que não queriam ser vistos como um agressor, e Mokomoko presenteia Danora com uma espada feita de peças que estão disfarçadas no vestuário da garota, deixando Tomoshika questionando como vai usar uma arma de ficção científica que funciona dessa forma. Após a jornada, eles chegam na cidade de Hanabusa.
segundo Danora, uma típica cidade japonesa. Ela pergunta pro Takatou se ele não queria um tempo para desenvolver suas habilidades, mas ele responde que estava praticando com os bandidos e feras que estavam perseguindo eles pelo caminho. E quando a garota olha para trás, vê uma pilha de corpos atrás deles. Danora diz para ele avisar quando tem inimigo atrás dela, porque é perigoso andar desavisado. E o rapaz só afirma que sabe muito bem disso. Depois ela comenta que já que ele se cansa depois de usar os poderes, talvez ele só consiga usar algumas vezes durante o dia, mas pelo contrário, Takatou revela que é o fato dele cansar que permite que ele continue usando. E isso fez a garota perceber que a apelação daquele jovem realmente não tem limite. Entrando na cidade, Mokomoko comenta que em vez deles se protegerem com muros, parece que armaram uma barreira mágica, até que eles cheguem em um hotel alto, aquele que Celestina comentou que teria. O grupo decide usar o hotel como base e Danora entra correndo pela empolgação com o tamanho daquele lugar. Uma vez lá dentro, todos veem que o local é realmente chique, e um colega de classe chamado Yuki Tachibana aborda a garota do grupo, afirmando estar feliz por ela estar segura. Danora pergunta o que ele tá fazendo ali, mas o rapaz responde que não tem que ficar junto de pessoas que sobem de nível de forma ineficiente. Do lado do garoto, uma garota chamada Erika pergunta quem é essa garota com quem ele tá conversando, mostrando aquele ciúme básico pra todo mundo ver, mas Tachibana esclarece que são só colegas de classe, então não tem nada demais. Do outro lado, outra garota elogia seu mestre por ter o coração tão gentil mesmo lidando com pessoas tão rudes. Nesse meio tempo, Danora pergunta quem é esse povo estranho e como Takatou sabe tanto quanto ela. Tachibana apresenta suas guarda-costas escolhidas a dedo. A loira se chama Erika, da 5ª classe. Ela não faz nenhuma questão de se apresentar, mas como Yukizinho mandou, ela obedece. Em seguida, Stephanie, da 4ª classe, decide deixar claro que não quer falar com aquele povo estranho, a menos que seu mestre mande. Na 3ª classe, Chelsea se apresenta da forma mais tímida possível e coloca um urso na frente da cara para simular a pelúcia, ordenando a morte de alguma garota de dentro da cabeça dela. Depois, Eufemia se apresenta como de 2ª classe. Como ela achou Danora muito feia, ela pede encarecidamente que a garota fique o mais longe dela possível. E por último, mas não menos importante, se apresenta a capitã das guarda-costas, chamada de Risa. De forma exageradamente séria, ela pede que Danora não seja tão arrogante ao ponto de pensar que Tachibana é só um colega de classe. Com o final desse rodízio de apresentação, Danora pergunta se rola das garotas pararem de ser tão agressivas a troco de nada, mas Tachibana pede desculpas, porque não tem muito talento para ser duro com garotas. No final, ela pede para todas ficarem quietas por enquanto. Depois disso, Takatou comenta com sua amiga que esse cara era um dos estudantes que ficou para trás no ônibus, mas que não faz ideia de como ele chegou até ali com essas mulheres por trás dele. Então Danora responde que o rapaz ali sempre foi popular entre as garotas e bem marrento, então parece que ele só tá dando continuidade a isso. Convencido do jeito que é, Tachibana logo convida Danora para ser outra amante dele. Como a garota reagiu mal, ele pensa ser por conta do Takatou e decide abrir uma exceção para um homem no grupo, então os dois poderiam ser escravos dele. Danora tava tentando entender se o cara tava falando sério, enquanto Takatou decidiu não matar ele agora por talvez o jovem ter algum problema na cabeça. Danora pergunta o motivo do garoto ser tão arrogante e Tachibana explica que é da classe Dominador, uma classe que tem a habilidade de escravizar pessoas de nível inferior, mas Danora insinua que ele deve estar bem atrás do nível do resto do grupo de alunos, já que eles estão ocupados fazendo missões, enquanto ele tá por aí brincando de meu mestre mandou. Com isso, Tachibana acha que Danora já tá tão apaixonada que já quer saber tudo da vida dele. Então o Dominador conta que teve uma festa para celebrar o sucesso da primeira missão, na cidade onde ele tava. Ele tava bebendo numa mesa sozinho durante a comemoração, até que um colega chamado Haru Totori pediu licença e sentou com ele. Em seguida, como pertence à classe dos consultores, o Otori aconselha Tachibana a escravizar servos de primeiro nível e ir fazendo eles subirem de nível. Conforme for derrotando novas pessoas, esses derrotados também serão escravizados, e boa parte dessa experiência vai passar para eles dois. Como Tachibana não sabia que podia fazer isso, o Otori explica que uma das suas habilidades como consultor é saber de vários poderes ocultos que as pessoas desconhecem. Por fim, o Otori conta que tá dando esse conselho porque Tachibana é promissor, e como a classe de Dominador é mais rara, seria loucura não poder contar com um sábio com esse talento. Assim ele se despede e deseja boa sorte pro colega. E com essa história, o Dominador justifica o motivo de estar evoluindo mesmo sem mover uma palha. Ele sobe de nível basicamente escravizando pessoas que fazem um trabalho sujo pra ele. E contando essa história, ele pergunta mais uma vez se Danora gostaria de fazer parte do grupo dele, e a garota se sente ainda mais motivada a recusar o convite. Sendo assim, Tachibana pede pra garota só pensar no assunto e vai embora. Takatou comenta que provavelmente Danora ficaria mais segura com aquele cara do que com ele, mas a garota mostra com a cara que essa opinião foi bastante desnecessária. Nesse meio tempo, Lain tá em busca de enfrentar a escuridão, e quando se depara com ela, a vampira afirma com convicção que essa criatura não tem nenhuma chance contra ela. De volta ao hotel, Danora se pergunta até quando eles vão ficar naquele hotel, já que fazem 3 dias que eles estão lá. Por isso, ela pede pra Mokomoko entrar no quarto dele e ver o que tá acontecendo.
quarto, mas o fantasma não vai entrar naquele quarto nem que paguem ela, já que não faz ideia de como o rapaz vai agir com essa invasão repentina. Em seguida, Danora vê a cidade abaixo dela de cabeça para baixo, porque um servo chamado Masayuki finalmente tinha chegado tocando o terror. Com o corpo imortal ao lado dele, qualquer cidadão atropelado por ele seria transformado em zumbi de terceira classe. Dentro do hotel, Mokomoko repara que aquele povo não é nada bom, porque eles têm o cheiro da morte. E enquanto eles estão vendo o quanto o povo da cidade está morrendo rápido demais, outro fantasma chega perto da porta delas. Mas ao invés da Danora querer descer para ver de perto o que tá acontecendo, ela deita na cama confortável daquele quarto de luxo e deixa tudo pra lá. Mokomoko reprova a atitude da jovem e diz que ela não pode simplesmente fingir que a cidade tá indo pelos ares. Além do mais, tem uma presença nas redondezas espionando elas com hostilidade, então é bom ficar esperto. E com medo dessa treta ser mais pesada do que ela imagina, Danora tenta ligar pro Takatou, e o garoto tá no sétimo sono, sonhando com o momento da sua infância onde ele é acordado por uma voz feminina chamando pelo nome dele, enquanto seu cachorro Nikori lambe o rosto do garoto. O cara levanta da cama e vê uma moça chamando ele pro café, mas assim que ele diz que já tá indo, Takatou é acordado pelo telefone e é chamado pra treta. Assim que pisa fora do quarto, ele sente uma presença estranha nos arredores, apesar de não tá vendo nada. Por isso, ele concentra sua visão e detecta uma figura fantasmagórica no canto do corredor. Na mesma hora, ele elimina a Erika, guarda-costas do Tachibana. Em seguida, ele chega até Danora e avisa que um fantasma hostil tava atrás dela. No mesmo instante, Tachibana tá longe dali inspecionando a missão, mas percebe que o sinal da sua serva desapareceu. Além disso, uma criatura invade o recinto onde eles estavam. Voltando aos protagonistas, Danora reconhece que essa loira é a Erika, e Takatou sabe bem que isso vai ser um problemão com o mestre dela, por isso eles têm que meter o pé dali o mais rápido possível. Dessa forma, Danora avisa que precisa separar suas coisas antes, e como a garota estava agindo como se estivesse saindo para comprar pão, Takatou pergunta o motivo de tanta tranquilidade. Ela responde que está acostumada com essa pressão toda, mas quando Mokomoko diz que a família Danora não se entrega em qualquer dificuldade, a jovem responde que não é tão evoluída assim como seus ancestrais. E quanto ao Tachibana, o inseto gigante que ataca ele não se mostra um desafio considerável, e isso visivelmente frustra o dominador, que estava esperando algo mais perigoso. Ele repele o monstro com sua barreira protetora, e ao arrancar o braço dele, Stephanie elogia o fato de nem monstros de nível 100 serem capazes de derrotar o mestre. O monstro ainda tá vivo e pergunta quem é aquele homem tão forte, mas ignorando o inimigo, Tachibana lança uma bomba de flare do inseto e escraviza ele depois da vitória. Em seguida, o novo servo é curado e informa seu mestre que essas ruínas chegam até o nível 150, depois de ser perguntado. Então o mestre manda o inseto conseguir novos servos nos níveis inferiores. Com isso decidido, Tachibana volta pra Erika, e vendo na câmera da serva que ela caiu no corredor do nada e perdeu o sinal, fica confuso com o motivo disso ter acontecido. Eufemia supõe que a Erika estava tentando agradar o chefe, trazendo aquela garota Danora que ele queria, ou só queria mesmo eliminar a garota por conta da desavença de mais cedo. Por essa razão, o mestre ordena que Riz e Chelsea vão atrás da Danora, já que talvez ela tenha matado a Erika. Longe dali, Lain parece estar tendo mais problemas com a escuridão do que pensava. Ao aplicar um golpe na testa do inimigo, ela sabe que a revivificação de alta velocidade dela é bem mais rápida que o desmoronamento da escuridão, mas parece que ele não tá sofrendo nenhum dano mesmo assim. Enquanto isso, Takatou e Danora tentam fugir, mas Riz aparece no corredor e congela os dois protagonistas, na esperança de levar a garota pro seu mestre. Mas Takatou destrói o gelo como se fosse nada, já que acabou de aprender que consegue eliminar o gelo como se fosse um indivíduo. Obviamente, isso deixa a capitã constrangida com a facilidade que o prisioneiro se libertou do ataque dele. Por essa razão, ela tenta subir um degrau de dificuldade e se prepara para usar sua varinha mais uma vez no combate. Apesar disso, Takatou simplesmente mata a varinha com um simples comando. Feito isso, a Risa sacou que o rapaz ali acaba com qualquer coisa só ao pensar em fazer isso. Então ela deixa a hostilidade de lado e resolve cooperar com os dois. Apesar disso, a única forma dela usar sua magia é através da sua varinha. Então ela saca a última que tinha em mãos. Como ela retirou o item de um lugar delicado, Danora fica preocupada do Takatou estar muito concentrado na cena, mas ele só estava impressionado com o fato da Risa conseguir esconder uma varinha daquela forma. Em seguida, Takatou manda a capitã revelar suas intenções, e ela confessa que tem mais gente vindo atrás da Danora além dela. A primeira evidência disso aparece nessa mesma hora, quando uma sombra tenta atacar a garota, mas seu espírito ancestral da família Danora se manifesta na hora correta para revidar a hostilidade à altura. Mas depois do contra-ataque, o grupo percebe que aquilo era apenas uma boneca, e que várias iguais estavam atrás deles. Com isso, Rika aproveita a ajuda da companheira e se posiciona de novo para a batalha, mas Takatou elimina o problema no ato. Perto dali, Chelsea ordena que suas bonecas espanquem aquela mulher até a morte, mas assim que elas avançam, Takatou elimina uma por uma. Chelsea sente o que aconteceu e lamenta por suas queridas bonecas. Então os protagonistas chegam na escadaria onde ela estava escondida, e a garota apela pro choro e implora que aqueles dois parem de cometer suas maldades. Os dois olham
olham pra ela com aquela cara habitual de descrença, mas como Chelsea tá rendida, eles conseguem as informações que precisam sobre a localização do mestre delas. Acompanhando a cena com insetos espiões, Tachibana descobre que Risa morreu e Chelsea tá fora de combate. Além disso, que Takato destrói tudo o que quiser com o pensamento. Por isso, ele decide levar os alvos para um lugar mais fácil de observar eles, enquanto ataca. Já os protagonistas tentam fugir, mas centenas de cocktails na escadaria estão deixando a Danora louca. Momoko sabe que o Tachibana tá usando esses insetos para vigiar os grupos deles. Assim, Danora pede pro Takato eliminar todos eles logo, mas o jovem lembra que esses bichos vão cair na cabeça dela se isso acontecer. Então Danora decide mudar de ideia, mas aí Takato lembra que esses cocktails não podem ficar vivos, porque são capazes de eliminar um humano, por exemplo, entrando vários na boca da pessoa e sufocando ela. Imaginando isso acontecendo com ela, Danora amaldiçoa toda a linhagem de sangue do desprezível Yuki Tachibana. Mokomoko lembra os dois que nesse ritmo a cidade inteira vai virar zumbi, então por bem eles acharam melhor continuar seus planos. Como não matar os insetos, Tachibana pensou que a presença dos bichos impediu o poder do garoto, então resolve atacar de vez para acabar com o problema. Ele ordena que os próprios cocktails atacassem. Os insetos se acendem em vermelho e parecem cada vez mais hostis, então Takato decide tentar uma técnica naquele momento. Se tudo for como ele imaginou, não será nenhum problema eliminar Tachibana nesse instante. Ele se concentra em uma espécie de portal mágico que leva seu pensamento até o alvo, e mesmo distante dele, Takato consegue derrubar seu inimigo. Porém, como os cocktails ainda estavam de pé, o protagonista imagina que a morte do mestre libertou os insetos da prisão. Essa notícia aterroriza Danora, que imaginou que isso vai tornar aqueles bichos nojentos ainda mais imprevisíveis. Danora pede pro rapaz apagar todos eles, mas Takato pergunta se é justo matar uma criatura só porque pensamos que elas são desagradáveis. E foi com essa lição de vida que os dois caem fora dali. Voltando ao mestre dominador, Stephanie tenta trazer ele de volta com sua magia de cura, mas absolutamente nada dá certo. Eufemia avisa que vai embora, já que tá liberta do poder de escravidão, mas a guarda-costas de quarta classe não parece compartilhar dessa ideia, então resolve ficar com seu mestre. Saindo do esconderijo, Eufemia dá de cara com a luta entre Lain e a escuridão. Logo ela avisa a vampira que ela não tem chances contra uma força daquelas, e que já não tá sabendo lidar com aquele inimigo. Ela resolve dar ouvidos à mulher. Com isso, ela encanta Eufemia e morde ela, tornando ela sua serva, para poder arrancar tudo o que ela sabe. Nesse meio tempo, Takato e Danora descem até a cidade e descobrem que praticamente toda a população de Hanabusa foi transformada em mortos-vivos, e Masayuki decreta o início da epidemia zumbi de caça aos humanos. Já Lain, a vampira imortal, tá com a Eufemia sob controle depois do beijo, e começa a contar para novas seguidoras sua intenção de testar as habilidades do Yugiri Takato. Como Lain possui uma habilidade de restauração absurda, ela se sente com condições de descobrir se o Takato consegue eliminar ela ou não, e o protagonista chega até o meio do caos que a cidade se tornou, mas ele considera possível eles passarem sem maiores problemas, se eles tiverem cautela, levando em conta que esses zumbis são bem lentos. Danora expressa seu desejo por tentar salvar aquele povo que tá sofrendo com essa epidemia, mas tanto Takato quanto Mokomoko acham que não tem a capacidade de ajudar numa situação desse tipo, portanto o negócio é só tentar atravessar a confusão. Enquanto isso, Masayuki está sendo pressionado por um dos assistentes da Lain, o prefeito da cidade chamado Ryota Takahashi, que afirma que a Lain deixou a cidade de Hanabusa nas mãos dele. Porém, o comandante do corpo imortal afirma também estar sob as ordens da vampira, que ordenou que ele pegasse a chave da cidade para si, e sem resistência, o prefeito entrega a chave para ele e o comandante anuncia para toda a população que está atrás do Yugiri Takato e da Tomoshika Danura. Portanto, todos os cidadãos devem se juntar para entregar esses dois na praça central em no máximo 1 hora, mortos ou vivos. Caso isso não aconteça, os zumbis vão voltar a perseguir a população inteira com tudo, e nem adianta tentar fugir, porque as barreiras ao redor da cidade estão trancadas. Ou seja, ou eles entregam Takato junto com a amiga, ou todos vão virar zumbis. Acompanhando a transmissão, o prefeito entra na cabine de rádio e fica irritado pelo Masayuki ter ameaçado a todo mundo, mas o comandante argumenta que só pedir não ia surtir o efeito esperado, então precisou dar um incentivo a mais a fim de conseguir o que precisa. Por isso, Ryota fica extremamente nervoso com o líder dos zumbis, porque lutou muito para elevar o patamar dessa cidade para deixar tudo ser arruinado assim. A partir daí, a Hanabusa inteira vira um pandemônio de caça às bruxas, com toda a população se armando para encontrar os dois fugitivos do Masayuki. Se esconderam pelos becos, Danora já não sabe dizer se os zumbis são mais perigosos que esse povo enlouquecido, enquanto Takato reflete que provavelmente eles estão sendo perseguidos por terem matado aquele sábio arrogante do outro dia. Então chega à conclusão que sair apagando as pessoas sem pensar antes tem as suas desvantagens. Logo, alguns residentes chegam até a dupla de protagonistas, e assim que o primeiro avança, Takato já derruba o homem e faz o resto repensar a vida ao ponto de eles fugirem logo em seguida. Pensando sobre o que aconteceu, Danora e Takato começam a ficar preocupados pelo fato de até os cidadãos
estarem sendo agressivos, e suspeitam que o Masayuki tenha colocado os moradores atrás deles de propósito, pensando que os dois não iam eliminar pessoas comuns. Por isso, talvez seja melhor comparecer na praça central de maneira voluntária, para negociar uma saída mais pacífica para esse conflito. Portanto, eles atravessam uma Hanabusa tomada por uma maldição, até conseguirem encontrar o líder dos zumbis, e Masayuki acha essa forma mais sem graça de se entregar, já que estava esperando uma perseguição mais emocionante. Por isso, ele começa a provocar os dois humanos, que só estão tentando negociar a partida deles via trem para a capital real, então precisam que as barreiras sejam tiradas para eles chegarem na estação. Mas o simples fato do Takatou tá pedindo isso sem nenhum tipo de nervosismo deixa o líder zumbi irado, então as veias dele saltam e ele grita que os dois humanos não estão em condição de exigir nada nesse momento. Por isso, Takatou pensa que talvez seja mais justo ele dar alguma coisa em troca desse favor, e oferece deixar o Masayuki vivo, mesmo ele sendo filho da mãe. Essa foi a deixa pro chefe dos mortos-vivos surtar de vez, ordenando o corpo imortal a massacrar aquele humano abusado, já que esse mesmo tal de Takatou não pode matar quem já tá morto. Mas não é bem assim que a banda toca, então o protagonista elimina todos os inimigos no mesmo instante. Presenciando isso, o prefeito da cidade já levanta os braços e tenta limpar a própria barra, dizendo que não tem nada a ver com essa invasão zumbi. Enquanto isso, Masayuki tá revoltado com seus aliados mortos morrendo de novo, perguntando pro Takatou como ele consegue fazer isso. Takatou não faz ideia de como isso é possível, mas na cabeça dele, aqueles inimigos meio que estavam vivos, já que conseguiam se mexer. De toda forma, é ele quem decide quem tá vivo ou morto, e como aqueles mortos se moviam, então estavam vivos, no fim das contas. Com isso, Masayuki grita o nome da Lain ao perguntar se aquela vampira sabia que esse humano era capaz de fazer isso. Para revidar o ataque, ele começa a se transformar em um zumbi morcego bizarro, até que Takatou apaga ele sem cerimônia. Danora se sente mal do garoto nem ter esperado o Masayuki se transformar, mas ele não tava com muita paciência para isso. Depois disso, a garota pergunta o que eles vão fazer com as barreiras, já que o líder zumbi estava morto, mas felizmente o prefeito da cidade estava ali e poderia ser útil. Ele explica que foi a sábia Lain que mandou o corpo imortal atrás deles, e a dupla fica surpresa por ter outro sábio além da Sion, e além do mais querendo pegar os dois. E por falar nisso, Mokomoko alerta que uma energia espiritual com a intenção de matar está sendo manipulada na direção dessa cidade. Então parece que essas forças inimigas não estão poupando esforços para parar Danora e Takatou. Além disso, essa energia mágica parece mover os próprios cidadãos de Hanabusa, dessa vez. Por essa razão, o prefeito Ryota tenta intervir na situação, porque não aguenta mais tanto caos na sua cidade. Então pega a chave de Hanabusa e tenta ativar algum tipo de dispositivo, porém a chave não responde. Por esse motivo, Ryota desconfia que a própria Lain esteja manipulando a barreira pessoalmente. E nesse meio tempo, as suspeitas se confirmam quando a própria Lain se preocupa com o fato dessa estratégia ser muito perigosa, porque a interferência do Yuki Tachibana foi identificada à distância pelo Takatou, e ele conseguiu eliminar o alvo a inúmeros quilômetros de distância. E por conta dessa preocupação, Lain pergunta para Eufemia o grau de perigo que ela acha que o Yogiri Takatou representa. A ex-guarda-costas do Tachibana presume que aquele rapaz pode estar acima de um sábio, um espadachim ou até de um ser mítico, portanto seria prudente não se meter com esse tipo de indivíduo. Lain tem segurança em relação ao seu potencial, mas isso não significa que ela seja imprudente ao ponto de subestimar um poder como o de Takatou. Independente disso, ela não tem escolha senão continuar na sua missão. Enquanto isso, a população amaldiçoada de Hanabusa cerca os protagonistas, e Danora pergunta se Takatou consegue identificar a fonte dessa manipulação para destruir a ameaça, mas ele explica que provavelmente isso não se aplica a esse caso, já que o Tachibana estava ligado aos próprios servos, então foi mais fácil de identificar a fonte da energia por esse motivo. Nesse instante, vários inimigos atacam e são neutralizados pelo Takatou, e enquanto eles pensam numa forma de sair dessa situação, o prefeito Ryota Takahashi aparece extremamente aflito por estar vendo tantos cidadãos comuns de Hanabusa morrendo bem na frente dele dessa forma. Já Lain começa a mover mais peças no tabuleiro ao provocar a chegada da escuridão na cidade, onde seu inimigo está preso. Além disso, ela projeta vários clones do seu corpo, fazendo o Takatou sentir a multiplicação de energia hostil mesmo à distância. Nesse instante, a escuridão invade Hanabusa e desintegra cada prédio em que ela passa por cima. Já as cópias da Lain estão esperando o sinal da mestra para atacar caso algo fuja do esperado. Observando aquela criatura horripilante, Danora pergunta para o seu amigo se ele é capaz de fazer algo em relação àquilo. Porém, por mais que Takatou sinta que possa ajudar, ele tá com um pressentimento ruim. Mas apesar disso, ele não pode simplesmente deixar as coisas como estão, então ele aplica sua técnica de morte instantânea na escuridão. Mas mesmo que ela tenha sido eliminada, uma estranha carga é vista reagindo no corpo da criatura, causando uma chuva de meteoros em cima da cidade. Takatou não sabe do que se trata, mas presume que alguma força maligna se aliou à sede de vingança da escuridão e tá causando esse ataque, talvez querendo aniquilar a cidade inteira, ou quem sabe observando a capacidade dele. Entretanto, olhando mais
mais atentamente, Danora identifica que os cometas vindo do céu são várias mulheres de vermelho caindo em hordas em direção ao chão, e isso faz o prefeito alertar que realmente é a Lain que está envolvida nisso. Apesar disso, como ela não está pessoalmente na ofensiva, ela não pode ser o alvo direto do contra-ataque automático do Takatou, como ele bem lembra. Além do mais, elas são tão rápidas na queda que talvez o garoto nem consiga reagir a tempo caso um clone caia em cima dele. Então Ryota tenta cooperar com sua visão mais ampla da cidade, já que tem acesso a tecnologias exclusivas por ser o prefeito. Ele informa que esses ataques do ar têm um padrão, já que não atacam o mesmo lugar duas vezes, além de ataques consecutivos não serem feitos perto um do outro. Mokomoku comenta que mesmo que Lain esteja parecendo fazer algo aleatório, ela sabe muito bem o que está fazendo, e com essas informações o prefeito consegue deduzir onde os ataques serão feitos daqui a pouco tempo, então se encarrega de levar Takatou até o local definido via teletransporte, outra tecnologia exclusiva do prefeito. Ao chegar lá, dentro de poucos segundos, uma das réplicas da vampira está perto de atingir o campo, então Takatou elimina o alvo, enquanto Mokomoku envolve os humanos em um escudo para proteger eles do impacto. Após a poeira baixar, Mokomoku explica que tinha conseguido um Furemaru com a escuridão há pouco tempo atrás, e que esse é um objeto mágico flexível que pode se tornar uma barreira protetora ou até mesmo uma armadura. Assim, as outras cópias da Lain começam a pegar fogo, e a sábia original se pergunta como vampiros imortais podem ser mortos, mas ela sabia que caso o primeiro clone morresse, o mesmo ia acontecer com todos os outros, visto que todos foram feitos com o mesmo molde. Mas isso não quer dizer que não tenha outra solução, portanto, Lain tenta construir outras réplicas usando uma configuração ligeiramente diferente da anterior, para burlar essa lógica. Apesar disso, antes que pudesse realizar seu truque, a vampira percebe que seu corpo original tá morto em outra dimensão, então ela cai sem vida enquanto pega fogo. Nesse instante, uma criança desperta no seu caixão e recebe uma mensagem da Lain, informando que seu plano deu certo, porque mesmo que ela esteja morta, a criança sobreviveu. Em seguida, ela decide revelar a verdadeira identidade da pequena garota, dizendo que ela é a própria Lain, porém em um corpo separado que não herdou nenhuma memória da vampira, para evitar os ataques do Yugiri Takatou. Depois disso, todo o caos em Hanabusa tinha sido finalmente encerrado, e o prefeito Ryota Takahashi agradece pela ajuda dos dois protagonistas. Danora fica feliz pelo reconhecimento, mas pergunta se o fato deles terem acabado com aquele sábio dias atrás não vai causar nenhum tipo de problema para eles. Porém, Ryota tá tranquilo e responde que nem ele tinha muito respeito por aquele tipo de figura insuportável. Assim, ele concede um veículo para eles seguirem sua missão rumo à capital real, mas quando Danora chega no carro e pergunta quando Takatou vai pegar no volante, ele responde que sempre bate o carro em absolutamente todas as curvas nos games de corrida que costuma jogar, então provavelmente ele dirigir não é uma boa ideia. Com isso, Danora acha melhor assumir a direção, o que deixa Mokomoku empolgada, dizendo o quanto fica feliz em ver na prática a grande habilidade da família Danora em pilotar veículos. Mas a jovem Tomoshika já tá cansada do fantasma colocando o nome da família em tudo que elas vão fazer, como se fosse um talento natural para todas as coisas da vida. Mais tarde, uma samurai chamada Ryoto Nimoia corta fora a cabeça de uma criatura que ameaçava o seu grupo, causando a admiração imediata do restante do grupo que acompanhava a espadachim. Em seguida, todas voltam ao acampamento onde estão alojadas, e Ryoko acaba se deparando com a ninja Carol, que estava invadindo a tenda dela. Carol admite que estava tentando pegar o celular da samurai, na tentativa de ver a ferramenta de monitoramento do Takatou, mas que infelizmente não conseguiu. Surpresa com a cara de pau e talento da garota em conseguir entrar despercebida, a samurai pergunta pra Carol que tipo de classe ela é, e a garota explica que é um tipo comum de ninja americana. Ryoko pergunta se ela tá sem nenhum sistema de monitoramento, já que estava procurando dela. Então Carol Slane explica que eles estavam preparando um satélite exclusivo para observar o Takatou, porém esse dispositivo não tem nenhuma utilidade nesse mundo. Então um alarme surge no celular da samurai, avisando que a primeira porta Alpha Ômega foi aberta. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!